Já dizia Friedrich Wilhelm Nietzsche: você é um Betinha. Meu Deus do céu, não sobrou nada. A beleza é uma coisa estranha e complexa. Desde que o ser humano existe, nós modificamos o nosso próprio corpo e aparência. Tatuagens, piercings, pinturas, roupas, joias, perfumes e tudo quanto é tipo de adereço. Cada vez uma skin mais customizável. Sempre existiu alguma forma de dizer ao mundo: olhe para mim. Mas, pela primeira vez na história, existe uma geração inteira tentando otimizar o próprio rosto para atingir o nível do Lula Molusco perfeito. Mandíbula, Hunter Eyes, Cantal Tilt, Milning, Body Fat, PSL e todas essas coisas aí do TikTok. Como se fosse possível distribuir pontos de habilidade na criação de personagem. E o mais curioso é que nós tínhamos tudo para ser a geração mais saudável de todos os tempos. Visto que nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca tivemos tantos médicos, nutricionistas, educadores físicos, pesquisa, tanta ciência na palma da mão. Mas, em algum momento, a busca por saúde virou uma competição. Comer não é mais comer. Agora existe uma disputa entre 355 tipos de dieta, uma lutando contra a outra para ver quem que tá certo, fazendo um terrorismo nutricional absurdo que enche a cabeça da sociedade e de todo mundo que acompanha a internet hoje em dia. Treinar não é mais um hobby ou algo que é positivo para sua saúde, é uma obrigação. Você tem que ir para academia, você tem que ter um shape, você tem que ser o Ramondino natural, vegano, alérgico à água. Hoje cuidar da sua aparência não é mais sobre autoestima. É uma corrida infinita atrás de um corpo e uma aparência que não existem. Nós conseguimos transformar bem-estar em performance. E talvez seja justamente aí que tudo começou a dar errado. E por mais estranho que pareça, para explicar isso tudo, eu vou ter que voltar a mais de 100 anos atrás para falar sobre um filósofo alemão chamado Nietzsche. Hoje eu vou defender uma ideia que provavelmente faria qualquer professor de filosofia desistir do vídeo agora. Nietzsche, em certo sentido, foi o primeiro Luxmexer da história. Calma, antes de me chamar de burro nos comentários, me deixa construir essa ideia. E para isso, a gente precisa voltar para uma época onde não existia internet. Para responder uma questão: como o homem que passou boa parte de sua vida doente pode explicar a maior epidemia de baixa autoestima do século XXI? Naquela época, a Europa estava mudando. A ciência avançava, a religião perdia espaço, a revolução industrial transformava completamente a sociedade. Pela primeira vez, as pessoas começavam a perceber que talvez os antigos valores não fossem eternos. Durante séculos, a resposta para praticamente qualquer pergunta era Deus. Como viver, como agir, o que era certo, o que era errado, mas esse mundo começava a desaparecer. E Nietzsche percebeu isso antes de todo mundo. Foi aí que ele escreveu uma das frases mais famosas da filosofia: Deus está morto. E não, ele não estava comemorando, mas sim avisando. Quando um ecossistema perde seu predador, outro ocupa o lugar. Quando um império cai, outro nasce. Quando uma religião perde força, outro ocupa seu espaço. A natureza odeia o vazio, e a sociedade também. Se Deus deixasse de ser o centro, alguma outra coisa ocuparia aquele lugar. Porque o ser humano sempre precisou de alguém dizendo como viver. Durante séculos, esse juiz foi Deus. Mas quando esse juiz desaparece, outro toma seu posto. E aos poucos, sem que ninguém percebesse, o julgamento divino foi substituído pelo julgamento da sociedade. Hoje, nós já não buscamos a aprovação de Deus, buscamos a aprovação social. O medo não está mais no inferno, mas como dito por Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Será que gera curtida? Será que eu vou ser bem visto pela sociedade? Fora do meio das redes sociais? Será que eu vou conseguir chamar a atenção? Ou será que eu vou conseguir passar despercebido por ser mais um na multidão? Será que meu corpo é dentro dos seus padrões? Será que meu rosto é bonito o suficiente para essa grande massa me julgando? A sociedade virou um novo juiz. E como toda religião, ela também criou seus próprios mandamentos. Você deve ser bonito, produtivo, interessante, disciplinado, confiante, bem-sucedido. Você deve parecer feliz, mesmo quando não está. Porque hoje não basta viver. Você precisa parecer que vive melhor que todos. Você tenta se tornar um Übermensch virtual. Um homem perfeito.
não segundo seus próprios valores, mas segundo um algoritmo. E foi justamente dessa lógica que nasceu o Lux Maxim. Mas afinal, que diabos é Lux Maxim? Na teoria, o Lux Maxim é simplesmente a ideia de maximizar sua própria aparência, extrair o máximo potencial que a sua genética permite. Até aí, nada demais. É meio esquisito sim, mas nada demais. O problema é que a internet resolveu transformar isso num RPG. Cada detalhe do seu rosto vira uma estatística. Como eu já falei, mandíbula, anterais, cantel, tilt. Eu ainda não sei o que é isso, eu vou pesquisar depois que eu terminar de falar aqui. PSL, body fat, filtrum, area. Tudo virou atributo, tudo virou um número. Tudo virou algo que podia ser upado. Virou mana no RPG mesmo, estamos falando de Dark Souls. E foi aí que começaram a surgir técnicas que variam entre autocuidado e completa insanidade. Mewing, que é manter a língua presa ao céu da boca, aquele clássico, isso aí é bem antigo já. Bone smashing, aqui começa o absurdismo dentro dessas práticas. Basicamente é bater repetidamente na mandíbula e nas maçãs do rosto, tentando estimular crescimento ósseo, seja causar microlesões no rosto usando um martelo. Vocês já devem ter visto aquele povo que parece um hexágono, que parece um... Eu não sei definir o que seria aquilo lá. Ai, ai. E aquilo é resultado de várias vezes ficar batendo com um martelo na própria face. Jaw training, que é mastigar chicletes absurdamente duros para hipertrofiar os músculos da mandíbula. Em tese funciona, mas mais uma vez, vai ficar desproporcional. Thumb pulling, esse eu não conhecia. Empurrar constantemente o maxilar com os dedos acreditando que isso remodela o rosto. É aquele clássico, aquela massagem facial. Isso eu não vejo mal, acho que existe há muito tempo para dizer que é resultado do Lux Maxim. PSL Rating. Dar notas para rostos humanos usando dezenas de critérios como simetria, mandíbula, olhos e proporções. Hoje em dia tem filtros no TikTok e em outras redes sociais para medir o seu potencial e o seu nível atual estético. E no começo era mais um manual de autocuidado. Como isso é principalmente focado em homens, essa parte do Lux Maxim, era uma introdução a coisas novas. Homens não tendiam a se cuidar muito, tanto de cabelo, pele, corpo. E era coisa simples. Dormir bem, treinar, perder gordura, cuidar da pele, encontrar um corte de cabelo ideal para o seu rosto. E a internet faz o que ela sempre faz. Ela pega uma ideia boa e transforma numa obsessão. E como em toda religião, também surgem seus profetas. Brandon Peters, mais conhecido como Clavícula, o maior rosto do Bone Smashing. O cara literalmente ficou famoso, ensinando pessoas a espancarem a própria mandíbula. É provavelmente o maior influenciador do Lux Maxim, extremo, no TikTok. E ainda tem outros nomes grandes nesse mundo aí, como... Eu não sei se eu diria isso como Kashami ou Keishami. Vamos ser brasileiros e falar Kashami? O Nocturnal Ken, que é outro criador grande por levar isso ao extremo, ao absurdismo, como eu falei. Ainda tem normais, tipo o Kay Taylor, que mostra o lado normal dessa onda de autocuidado. Hoje em dia nós temos muitos influenciadores de moda masculinos, muitos influenciadores nesse sentido de aparência, nem sempre sendo esses psicopatas da aparência humana. E bom, desses psicopatas aqui surge essa extremização do autocuidado. O termo mogar, o termo beta, alfa, ele saiu de uma espécie de forma de classificar estilos de vida para unicamente ser sobre aparência. O cara que moga é sempre o cara de 1,90, com jawline definida, que tem hunter eyes, e ele vai te mogar porque você é um beta. É bem bizarra a nomenclatura e tudo que envolve Lux Maxim. E toda essa comunidade. Mas eu trouxe um termo mais cedo, e eu nem expliquei o que ele é. O que é Ubermensch? Bom, se você pesquisar isso hoje, provavelmente vai ter alguma relação com um gigached. Você vai ver ali os clássicos personagens Patrick Bateman, Thomas Shelby, esses caras frios, caras de boa aparência, ricos, invencíveis. Eu não tô falando do Thiago Finch. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Cop Chief, que está acionado no sistema. Mas aí que entra Nietzsche. Ubermensch, segundo Nietzsche, é o além do homem, o super-homem alemão, vamos dizer assim.
E ele vem de uma ideia frequentemente trazida por Nietzsche, que é Wahl zur Macht, que basicamente é a vontade de potência. Uma frase famosa de Nietzsche ligada a esses dois termos é: o homem é algo que deve ser superado. Traduzindo para o nosso tema, basicamente a aparência do homem é algo que deve ser superado. Cada vez subindo nessa escadinha da aparência, atingir o nível além do homem, o Übermensch da beleza. Porém, o Übermensch de Nietzsche não é bem isso. Übermensch não tem nada a ver com um corpo, um shape, uma aparência. Não. Übermensch é um homem capaz de criar seus próprios valores. Enquanto as pessoas se perguntavam como deveria viver e a sociedade criava padrões para você seguir, um verdadeiro Übermensch, o verdadeiro Giga Shed, vamos brincar assim, vamos chamá-lo de Giga Shed, ele faria uma pergunta muito mais perigosa, que é: quem decide isso? Übermensch seria o extremo oposto do que é tratado pela sociedade. Basicamente, ele não seria a busca pelo shape, aparência completamente encaixada, mas sim uma quebra de padrões. É ir para o completo oposto. Basicamente, você fugiria do que é o grande molde social. Você foge disso e cria seus próprios valores, desde estéticos até mesmo morais. Vamos fazer um exercício. Imagine dois homens. Os dois treinam, os dois comem igual, os dois têm exatamente o mesmo físico. Mas existe uma pequena diferença. O primeiro olha no espelho e pergunta: será que vão gostar de mim? O segundo olha no espelho e pergunta: será que hoje eu sou melhor que ontem? Por fora eles parecem iguais, mas filosoficamente são opostos. É aqui que entra um dos conceitos mais importantes de Nietzsche. Mais uma vez, a vontade de potência. Ela nunca foi sobre vencer os outros, nunca foi sobre colecionar aprovação, nunca foi sobre parecer ou ser superior. Ela era sobre conquistar a si mesmo. Porque para Nietzsche, o homem verdadeiramente forte não é aquele que domina uma multidão, é aquele que deixa de ser dominado por ela. Então sim, você caiu na pegadinha do Mario Games. Eu fiz isso aqui para te ensinar Nietzsche, para te ensinar alguns conceitos de uma forma meio coloquial do que é o... Não vou falar verdadeiro niilismo, porque Nietzsche não era niilista, mas eu falo disso outra hora. Nietzsche não foi o Lux Maxer. Na verdade, ele foi o verdadeiro Lux Maxer, o verdadeiro Giga Shed. Não, ele criou o conceito de verdadeiro Giga Shed. E talvez seja justamente aí que a internet tenha entendido Nietzsche, mas de forma errada. Ela acertou quando percebeu que o ser humano sempre deve evoluir, mas errou quando decidiu que essa evolução termina no espelho. Porque o verdadeiro problema nunca foi ter um rosto bonito. O problema é precisar dele para acreditar que você tem valor. Muito provavelmente, Nietzsche aprovaria a academia, aprovaria a disciplina e muito provavelmente cuidar de sua aparência. Mas existe uma pergunta que ele provavelmente faria antes de qualquer uma dessas coisas. Você está construindo a si mesmo? Você quer ser o seu próprio Übermensch? O seu melhor eu? Ou apenas tentando parecer alguém que merece ser admirado? Porque no fim das contas, existe uma diferença enorme entre esculpir o próprio corpo e esculpir a própria vida. E é justamente nessa diferença que a filosofia de Nietzsche continua viva, mesmo 120 anos depois de sua morte. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado aí para você que assistiu o vídeo completo. Espero que você tenha gostado, espero que você curta aí. Segue o canal. Esse vídeo está sendo postado no dia do meu aniversário. Está sendo gravado anteriormente, mas eu vou postar ele no dia do meu aniversário, que eu sei que é sábado que vem. Então, valeu. Segue aí, presentão, pô. Desculpa aí a pegadinha do Mario Games, saudoso, rest in peace. Mas era necessário para você cair no bait e ver esse vídeo e aprender sobre Nietzsche. O canal é basicamente sobre isso aí, para você que tá caindo de paraquedas, ou para você que tá vendo, porque é a primeira vez que eu trago filosofia, vou trazer bem mais, talvez um pouquinho de filosofia, psicologia, a mais junto, assim. Eu acho interessante. Eu tô planejando trazer... Eu vou falar o título já, é bom spoiler. Como a Revolução Francesa criou a primeira resenha da história. É pra ser bom, tá? É pra ser bom. Valeu, até a próxima. Tamo junto. Pra quem é do canal recorrentemente, eu
Vou ter que dar uma reduzidinha aí na quantidade de vídeos que eu posto por mês, por motivos de faculdade, trabalho e outras coisas que me impedem de fazer um vídeo por semana. Mas obrigado. Ô Marcelo, me empresta R$100. O quê?